Essa é a segunda aula do curso Descomplicando o ECG. Agora eu vou explicar como funciona o registro eletrocardiográfico. O que o eletro faz? Bom, ele nada mais é do que um voltímetro. Ele mede a diferença de potencial entre dois pontos. Pode ser entre dois polos ou entre um polo e a Terra. Bom, mas o que é um voltímetro? O voltímetro é aquele aparelho que a maioria das pessoas conhece. Ele tem uma agulha, pode apontar para, por exemplo, 0 volts, se não tiver nenhuma diferença de potencial, ou a gente pode ter uma diferença de potencial e a agulha apontar para 5 volts, por exemplo. O que acontece no ECG é que essa agulha fica mexendo de um lado para o outro à medida que ela percebe a diferença de potencial. Então, no ECG, nós temos uma agulha e uma tira de papel que corre e essa agulha vai registrando. Ela pode ir para lá ou para o outro lado, dependendo se o potencial for positivo ou negativo. E com isso aqui a gente tem o ECG que sai desse lado, a partir dele passar por esse voltímetro. Bom, mas agora que a gente entendeu o que é o eletro, a gente vai ter que entender os tipos de derivação que a gente tem. Como assim? O eletro ele trabalha com dois tipos, o unipolar e o bipolar. O unipolar são as derivações precordiais, que só tem um polo e está atrelada à Terra, que é o nosso aparelho. E os bipolares são a derivação dos membros ou derivações frontais, que são as derivações que a gente coloca no pulso ou no braço do paciente, na perna. Vamos explicar cada um desses tipos com calma e entender exatamente como funciona o tipo unipolar e o tipo bipolar. Vou começar explicando os receptores unipolares. O que são eles? Eles são receptores, então aqui está o centro detector, atrelados a um voltímetro, que está atrelado ao nosso aparelho, que agiria com fio terra. Então, esses receptores unipolares, eles são capazes de visualizar cargas vindo em direção a ele ou se afastando dele, não importa a direção. Isso é uma diferença muito importante dos receptores bipolares, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, então vamos desenhar umas cargas para poder representar o que acontece. Se a gente tem cargas positivas que estão se aproximando do receptor ou se afastando dele, não importa qual direção que eles estão indo, seja daqui para cá ou daqui para cá, o importante é que essa proximidade dessas cargas que vão positivas, que vão acontecer durante a despolarização, canais de sódio, potássio, que não vem ao caso aqui discutir, vão causar uma diferença de potencial entre esse ponto do voltímetro e o fio terra. Ao aproximar a carga, o que a gente vai ver seria uma deflexão positiva no meu voltímetro, que seria representado como deflexão positiva no meu elétron. E se essa carga se manter estática ou deixar de se aproximar, o que a gente esperaria seria um retorno à linha isoelétrica. A lógica pode ser usada para pensar no afastamento das cargas elétricas do voltímetro. Bom, agora que a gente entendeu como é que funciona o unipolar, vou falar como que funciona o bipolar. Então vamos apagar a carga e esses receptores. E vamos falar um pouco sobre os receptores bipolares. Bom, o que são eles? Eles são receptores também atrelados a um voltímetro, que é o que vai gravar o que a gente está vendo, e ele tem um outro receptor. Isso tudo aqui vai ser ligado ao nosso aparelho, que vai gravar tudo para a gente. Bom, como que funciona essa lógica no receptor bipolar? Então a gente tem as cargas de novo, aqui, e a gente vai transportar essas cargas. Então, por enquanto, se não tem nenhuma diferença de potencial, essas cargas podem andar aqui
que se elas não estiverem dentro do campo visto pelos eletrodos, a nossa linha de base vai permanecer a linha isoelétrica. Bom, agora o que acontece se um dos eletrodos estiver vendo essa carga e o outro não tiver? Nesses casos, o que a gente vai ver seria uma deflexão positiva. Por exemplo, a onda E, que a gente vai abordar mais no futuro. Se a gente continuar andando com essas cargas positivas até um ponto que os dois eletrodos estejam vendo essa carga ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que o nosso elétron vai registrar que não existe diferença de potencial. Então vai voltar para a linha isoelétrica. Beleza. Mas o que a gente sabe é que as cargas elétricas andam. Então, agora se ela continuar andando e só tiver nesse eletrodo em relação a esse, se quando só tinha nesse deu uma positiva, agora que só tem no outro, seguindo a lógica, nós vamos ter uma deflexão negativa. E o que eu representei aqui já seria quando as cargas elétricas deixassem de ter contato com o meu voltímetro. O que é interessante dos voltímetros bipolares, com os receptores bipolares, indiferente dos receptores unipolares? Os receptores bipolares, se eu tivesse, vou inclusive apagar para não ter confusão, e se nós tivéssemos essas cargas positivas descendo perpendicularmente? Se essas cargas descem formando um ângulo de 90 graus com o receptor, em momento algum vai haver uma diferença de potencial entre os dois, seja ela subindo ou descendo. O que nós veríamos seria ou uma ausência de deflexão, ou uma deflexão pequena que é bifásica, demonstrando que não há diferença de potencial entre os dois polos, o direito e o esquerdo. Então o que a gente precisa guardar dos receptores bipolares é que a capacidade do receptor de perceber o impulso é só quando o impulso está indo nessa direção, seja em qualquer um dos dois sentidos. E quando as cargas estão indo na direção perpendicular a esse sentido, o receptor é incapaz de perceber a diferença de potencial, exatamente porque nós temos dois polos e precisa haver um momento mais carga de um polo do que no outro para que a gente tenha as deflexões no elétron. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Na próxima aula, aula 3, eu vou falar um pouco mais sobre o circuito elétrico do coração para a gente poder entender as ondas que são formadas nas diversas derivações.